Casca de cebola, de ovo, de pimentão. Você sabe como transformar isso em isso? Meu nome é Fernando Leles, eu sou biólogo e vou te ensinar a transformar o seu resíduo orgânico em composto orgânico e biofertilizante. Me segue para mais dicas. Olá pessoal, vamos então mostrar para vocês aqui como que funciona o processo de compostagem. Sejam muito bem-vindos aí ao Lelis Cash. Eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo do processo de compostagem. Então, primeiro vocês precisam ter uma composteira. Essa composteira ela foi comprada, adquirida, todas as duas foram adquiridas e não é composteiras caseiras, mas você consegue fazer composteiras caseiras. Tem no mercado, você encontra para comprar e em alguns locais aquela vasilha de manteiga, onde você consegue fazer uma composteira utilizando aquelas vasilhas. E aí depois em outro processo eu posso mostrar para vocês, mas também tem vídeos aí muito bons na internet que mostra como fazer esse tipo de compostagem. Essas aqui são composteiras compradas no mercado, em que eu adquiri pela internet. As composteiras precisam ter no mínimo três andares. Por que funciona assim? A primeira parte é onde é coletado o biofertilizante, que é o chamado chorume do processo de compostagem, que é a água dos alimentos, que os alimentos, né, orgânicos, ele possuem água na sua composição, né? As frutas, cascas de batata, enfim, elas têm água. E essa água, durante o processo de decomposição, ela se torna o biofertilizante, conhecido também como chorume, né? Mas é o biofertilizante, que é a água do alimento que escorre e passa aqui para a composteira. Então, você tem três caixas. Olá pessoal, então continuando a nossa explicação sobre o processo de compostagem, aqui vocês percebem um kit de compostagem, né? Um kit de compostagem. Ele, como eu disse, ele é adquirido no mercado, mas você também pode fazer esse kit de compostagem caseiro, utilizando embalagens de manteiga, aquelas tipo de galão de tinta, mas essa é comprada no mercado. Como é que funciona, como eu tinha dito, né? Vocês estão vendo ali atrás o processo já secando, ou seja, o resíduo orgânico secando para que eu possa peneirar daqui a pouco já processo finalizado, tá? Mas aqui é o andamento do processo. Aqui você tem três camadas. Então a primeira camada você vai colocar esse tipo de resíduo. Até eu fiz um vídeo anterior. Esse resíduo você precisa colocar na sua pia, né? Vai descartando os resíduos. Picota em tamanhos de 5 a 10 centímetros. Que se você picotar muito pequeno, vai adensar muito o seu resíduo orgânico na sua composteira. E isso vai fazer com que o seu processo falte oxigênio, não tenha aeração aqui durante todo o seu processo de compostagem. A aeração é a entrada do oxigênio. Esse processo de compostagem é um processo realizado na presença do oxigênio, então ele precisa de aeração, precisa de oxigênio, para poder fazer o processo das bactérias, dos micro-organismos se desenvolverem na presença do oxigênio e fazerem a biodegradação dos resíduos orgânicos. Então, importante você picotá-los aí em tamanho de 5 a 10 centímetros mais ou menos. Então, alguns resíduos aqui, né? Casca de banana, eu tenho vídeos melhores sobre isso, mas aqui estão os resíduos picotados. Você vai colocar esse resíduo nessa parte da composteira. Você vai colocar no cantinho esse resíduo da parte de cima e acrescentar com serragem. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Vocês vão acrescentar com serragem, mas também pode ser folhas secas, tá? Então você vai cobrindo, colocou uma camada de resíduo orgânico, colocou uma camada de folhas secas ou serragem e vai colocando essa composteira. A partir do momento que o processo de biodegradação, de compostagem, né, de biodegradação do próprio resíduo orgânico, ele vai acontecendo, vai diminuindo o volume desse resíduo, ele vai diminuindo. Quando encher, você passa para a parte de baixo, tá? Aí não vai ter mais capacidade de sua composteira, ele vai começar a reduzir o volume, porque parte da água do resíduo, ele vai virar esse biofertilizante que está aqui, ó. Você pode coletar depois esse biofertilizante para você fazer a adubação das suas plantas, né? Como eu também tenho plantas aqui. Então você vai poder aproveitar esse biofertilizante.
E à medida que esse volume for reduzindo na sua composteira, você pode voltar com ele para cima, já que esse encheu, né, já estava cheio, e continuar abastecendo mais camadas de resíduo orgânico, folha seca ou serragem, até que o volume também abaixe. A partir do momento que você perceber que o volume não abaixa mais e está com uma cor escura o seu resíduo, não tem mais como retirar a água e o resíduo já entrou em processo de compostagem. Aí você vai fazer o que eu vou mostrar para vocês, que é a peneiração do seu resíduo e realmente o processo finalizou da compostagem, entendeu? Tenho 2 kits de compostagem, esse aqui funciona da mesma forma, né? Resíduo líquido, biofertilizante, que é a água do resíduo orgânico que sai, né? Que se fosse lá, se fosse lá no aterro, esse resíduo orgânico, né? Esse chorume, ele ia percolar no solo, percolar que eu digo é infiltrar no solo, aquela água infiltrar no solo e depois contaminar abaixo do solo o lençol freático. E ninguém vai querer que isso aconteça. Porém, lá no lixão, o que vai acontecer? Ele vai misturar com o resto de tinta, com outros resíduos sanitários e vai contaminar a nossa água, a água do lençol freático. Então ninguém quer isso. Então por isso que é importante que a gente consiga fazer, né? Que você consiga fazer a compostagem na sua casa. É simples, mas você precisa seguir algumas orientações que eu falei no final. Deixar o seu resíduo orgânico num tamanho de 5 a 10 centímetros, variar o tipo de resíduo. Tem resíduos orgânicos que você não pode colocar na sua composteira, né? Porque vai atrair, vai dar mau cheiro. Então é muito importante que você tenha as quantidades, os tipos de resíduos ideal para você colocar na sua composteira. Então, colocou camadas de resíduo orgânico, né? Tem casca de banana, de melancia, conforme mostrei, camada de resíduos orgânicos, e isso vai com o tempo degradando. Você também pode utilizar minhoca. Nesse processo de peneiramento que eu vou fazer, eu vou recuperar as minhocas que estão ali, que elas se esconderam no meio até o resíduo secar, e eu vou recuperar essas minhocas e vou gerar o meu composto orgânico, tá certo? Então é isso. Você pode ter mais kits e mais fileiras. É só ter esse cuidado. Encheu de resíduo orgânico, passa para a parte de baixo e volta a abastecer com resíduo orgânico na parte de cima. Eu vou fazer uma filmagem, já tenho algumas, eu vou fazer uma nova filmagem mostrando para vocês esse processo, ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho resíduo orgânico que eu preciso peneirar, porque ele está num tamanho muito grande, né? Então eu preciso fazer o peneiramento desse meu resíduo orgânico. E cada um desses montes são as caixas que já passaram pelo processo de decomposição, de biodegradação. Então eu vou fazer o peneiramento desse resíduo orgânico e vou, é claro, né, salvar minhas minhocas, porque para quem esteja usando o processo de compostagem utilizando minhocas, elas têm que sobreviver, né? Claro que no resíduo orgânico, na compostagem, está cheio de ovinhos de minhoca, elas se reproduzem, mas é importante eu recuperá-las, né, na hora do meu peneiramento para eu voltar para o processo. Então aqui não tem muito segredo, o resíduo orgânico secou parcialmente, vocês percebem que vocês não percebem, mas não tem mau cheiro, justamente porque o processo seguiu todos aqueles cuidados, ok? Então, faço o peneiramento e alguns processos em alguns momentos eu preciso triturar um pouquinho o material para que ele possa passar pela peneira, né? Tem processos industriais que utilizam uma peneira bem maior, tá? E o que vai acontecer com os resíduos que não passarem pela peneira? Ele vai voltar para a compostagem, para a composteira, para continuar o processo de compostagem. Alguns materiais demoram um pouco mais, por exemplo, casca de ovo, demora mais para compostar. Nesse processo aqui eu não consigo mais ver, qual que era a origem do resíduo orgânico, né? Ele já se entrou em processo de biodegradação. Alguns eu consigo identificar. Acabei de ver uma casca de amendoim aqui. É mais difícil, né, para o processo de degradação, biodegradação. Então,
Só para mostrarem para vocês um pouco mais perto. Olha, aqui vocês estão vendo o resíduo orgânico, tá vendo? O composto orgânico que vai ser utilizado na sua horta, e isso significa que você chegou no processo final da sua compostagem, com a produção do biofertilizante para adubar sua horta e também com o seu resíduo orgânico. Isso aqui evitou que seus resíduos fossem destinados para lixões, contaminando água, solo, né? Então, parabéns para você que seguiu todo o processo. E, havendo algumas dúvidas, contem comigo. Um grande abraço e até o próximo. Pessoal, então finalizamos aqui parte do processo. Essa parte do resíduo orgânico, ele ficou um pouco úmido, então não consegui fazer a peneiramento, vou fazer muito em breve. E aqui está esses 2 montes de composto orgânico, que é o final do processo. Peneirado, pronto para uso, um adubo de excelente qualidade, onde deixou de ir para o aterro sanitário uma grande quantidade de resíduo orgânico. Então aqui, essa parte é a parte onde encerra o processo de compostagem, depois do peneiramento, claro, né? E aqui estão o novo kit composteira. Essa segunda caixa ainda tem uma boa quantidade de resíduo em processo de biodegradação, de decomposição. Parte dessas minhocas aqui foram recuperadas, mas aqui tem muita minhoca, mas à medida que for secando o composto orgânico, elas descem para a parte de baixo e não vão morrer, e vão ser capturadas também. E essa caixa e a última caixa da outra composteira praticamente vazia, o que me proporciona mais espaço de continuar fazendo o processo de compostagem, que é trazer meu resíduo orgânico para a composteira e seguir todos aqueles passo a passo. Agora, deixar esse resíduo aqui orgânico secar mais um pouco, talvez uns 2 dias aí, né? E ensacar o meu composto orgânico. Tendo alguma dúvida, é só entrar em contato. Um abraço e até o próximo vídeo.